meus amigos, hoje eu faço investigação em outro lado. E olha, nós vamos atravessar de balsa. Olha aqui, ó. E olha que eu tenho medo, né? Mas bora lá, então. É, Rio Grande, né, amor? É grande. Olha lá, ó. Do outro lado. Eu nem sabia, né, amor? Que tinha que atravessar de balsa, né? Mas É, não tem ponte. não tem ponte aqui. Tem que ser de balsa. Bora lá pra investigação. Olha lá, o barco. Gente, naquele barco. Olha. Nossa, amor, olha essa água, como é que faz? É grande, hein? Meu Ó, Deus do céu, escutou barulho? Nossa, amor, parece que tá indo pro outro lado, né? Gente, tem um cabo de aço pra segurar. é. Assim, ó, tem um cabo de aço, ó. Se o cabo de aço desse arrebenta, olha o rio, olha pra baixo. O tanto que vai descer. Olha pra baixo. Viu? Aí não para mais, é levado pelas águas, né? Esse é o medo, né? Tá frio aqui, hein? Meu Deus do céu. Tá bem gelado hoje. Olha bem o chão, amor. Pra chegar lá. Chegar nessa casa, hein? Ó, cuidado. Olá, meus amigos do canal! Olha eu aqui novamente para mais uma investigação sobrenatural. Tá eu e meu câmera Tel. Opa, beleza, meus amigos? Primeiramente, vamos agradecer a Deus, né, pela oportunidade de estar aqui agora fazendo nosso trabalho. Agradecer ao nosso anjo que nos auxilia e agradecer a nossa mentora Maria e agradecer a vocês que são a nossa força e a nossa fortaleza aqui no canal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês em nome de Jesus. Hoje nós estamos aqui para fazer uma investigação, um lugar difícil acesso, tá? A gente veio de balsa para atravessar o rio e para chegar aqui, vou pedir pro Theo colocar um pedacinho aí que ele filmou, nós entrando aí, né, amor, no meio do milharal, tá seco, aquele monte de pozinho do milho, ai, horrível, gente, o medo era de cobra, porque tá mato bastante, né, assim embaixo. Mas eu vou pedir pro Theo colocar um pedacinho para vocês verem que a gente fretou, tanto na balsa quanto... Porque a balsa, gente, assim, eu já atravessei de balsa quando eu morava lá em Rondônia, mas faz muito tempo. E assim, ver toda aquela água e é como se a balsa fosse escapada ali e descer de rio abaixo, né? Mas nós atravessamos a balsa, mas o pior, né, não é isso. É atravessar no meio do milharal do jeito que tá, porque já avisaram para nós, toma cuidado com o cascavel. Tem muito no meio do milharal, principalmente quando ele está secando e tem aquele capim embaixo. Justamente está desse jeito. Vocês vão ver aí no começo do vídeo. Eu vou pedir para o Theo colocar um pedacinho para vocês verem quando chegar na casa. Porque, gente, o que aconteceu aqui, né, é assim uma tragédia do que aconteceu nessa casa. Que morava uma família, né, a mãe, o pai e um filho. Né, era filho único e ele brincava assim, ia para casa dos vizinhos, minha chácara aqui, né? Todos os lugares aí, então aqui ela liberal para brincar, né? Hoje já não é mais assim, hoje fica mais celular, mais preso, mas aquele tempo não. Era liberada para as crianças brincar, ir para casa dos vizinhos. E aí o filho um dia apareceu aqui com um brinquedo que não era dele. Né? E aí o pai viu e falou: "O que é isso?" Ele falou: "Eu ganhei." "Não, eu preciso saber de quem você ganhou. Vamos lá para saber de quem que você ganhou esse brinquedo." Né? E aí
Era o único filho que ele tinha, né? E ele falou que não ia. Depois ele falou, não, vou falar a verdade, pai. Eu roubei esse brinquedo de fulano, né? Que era um menino, e trouxe pra cá, porque eu não tenho um brinquedo desse, né? Não tinha muitas condições, né? E aí o pai falou que não, achou errado o que ele fez. Aí ele falou, amanhã nós vamos lá e você vai devolver e pedir perdão pelo que você fez. Porque isso é errado, é pecado fazer isso, roubar as coisas dos outros. E aí ele teve uma labuta com esse menino à noite, e o menino falando que não ia, o menino chorava. Falou, eu não vou passar essa vergonha, você vai fazer eu passar essa vergonha. E ele falou, não, você vai lá devolver. E aí a mãe, ele queria bater no menino, a mãe não deixou, falou, não, faz ele devolver, entendeu? Não adianta bater, tem que fazer ele devolver e entender que não é dele. Aí no outro dia, o menino não queria ir, o menino chorava, ele falou, então vou te dar uma surra. Aí o menino ficou com medo, né? Aí ele falou, não, nós vamos lá. Disse que pegou, chegou lá, bateu palma na casa do vizinho, ele veio, ele falou assim, ó, eu vim aqui devolver esse brinquedo que não é dele esse brinquedo. Ele acabou pegando aqui do seu filho e levou para casa. Então ele veio aqui devolver e pedir perdão, que eu acho certo, porque eu nunca peguei nada de ninguém e meus filhos, né, quantos filhos eu tiver, eu sempre vou ensinar que não pode pegar nada de ninguém, da mesma maneira que meu pai me ensinou. Aí disse que o menino devolveu, pediu perdão e voltou embora chorando. Chegou em casa e ele falou assim, você fez... É do milho. Mesmo de máscara, gente, aquela poeirinha do milho é dura, hein? Aí ele chegando em casa, né? E ele falou pro pai dele assim, você me fez passar muita vergonha na minha vida. Eu nunca vou esquecer. Aí o pai dele falou, vergonha é você fazer o que você fez, você pegar o que é dos outros. O que é seu, o que é dos outros é dos outros. Nunca mexa naquilo, isso serviu de lição para você, porque se você aparecer com qualquer coisa aqui, ou eu te levo na delegacia, ou eu faço para você devolver lá, ou você vai na casa da pessoa devolver. Você vai entender que nunca mais é para você pegar nada de ninguém, de ninguém. E disse que o menino ficou muito revoltado com o pai dele, chorou e falou para a mãe dele assim, que um dia o pai dele não ia pagar por essa vergonha que ele passou. Aí a mãe dele deu conselho para ele e falou que seu pai quer o seu bem, porque se você continuar fazendo isso, um dia, lá na frente, quando você estiver adulto, que você fizer isso, você vai preso, você vai apanhar, e aí não tem jeito mais. Então você precisa entender que você está errado. Nunca você pode fazer isso. E o menino não gostou. O menino tinha 10 anos quando o menino fez isso. E ficou revoltado com o pai, pelo pai ter feito isso com ele. E aí, passado 4 anos, acho que mais ou menos isso, 4 anos, ele tinha 14 anos, ele um dia entrou no quarto do pai dele e desferiu no pai dele aí, né, uma faca de... eu vou dizer totalmente como é, porque a gente faz as restrições que eu tenho aí no canal. E pegou o pai dele e quando a mãe dele acordou que ele estava furando, aí ele olhou para a mãe dele e falou que com ela ele não ia fazer nada não, mas o pai dele ia pagar o que fez com ele. A vergonha que ele fez passar, ele nunca esqueceu, isso passou 4 anos. Diz que ele fez isso, ó, e caiu no meio do matagal aí, e ela ficou preocupada com o filho, né, de 14 anos, que o filho fez aquilo, o que seria do filho, e também desesperada pelo marido que estava ali sangrando, né? E aí buscou a ajuda dos vizinhos, o vizinho veio o mais rápido possível, ela gritando de madrugada. Vieram socorrer, mas não deu tempo, né? Infelizmente, aonde pegou, ele veio assim, né? Então ele acabou falecendo. E foi muito triste, porque depois as buscas eram pelo o filho, né? Ao pegar a autoridade, pegou, ele era de menor, levou para saber o que estava acontecendo, aí ele falou que não. Que ele tinha feito isso mesmo. E que
não ia aceitar o que o pai dele tinha feito com ele. Aí contou, né, para a polícia, a mãe confirmou, falou, realmente fez para que ele não fosse um menino ruim, não fosse um menino que fosse preso. Só que ele ficou guardando essa mágoa dele ter ido lá na casa da família lá, onde ele pegou o brinquedo, e passado vergonha com o menino, com o pai, com a mãe do menino. Eles que ficou com isso na cabeça e toda vez que viam eles, inclusive o menino falou, viu? Que você fez? Você roubou? Teve que pedir perdão. E isso acabava com ele. Então ele, em vez de ele falar para o menino, sim, eu errei, meu pai me ensinou o que é certo, eu me arrependo, né? Te peço de novo perdão, para que o menino não ia mais, né? A pessoa tem que ser humilde, né? Só que não, ele não aprendeu com isso. Ele guardou o rancor e fez isso com o pai dele. Acabou fazendo isso com o pai dele. E confessou para a polícia que ele fez isso no momento de raiva. Só que isso já tinha 4 anos que tinha acontecido. Então ele já guardava essa raiva há muito tempo, né? É muito duro isso. Isso aí é coisa do mal. É espírito mal que incentivou ele a fazer isso. A pessoa é fraca, né? Acaba... Porque ele era uma criança ainda quando aconteceu isso com ele. Infelizmente, ele diz que esse homem, ele aparece aqui. Porque a mulher vendeu aqui, foi embora. A gente não sabe o que aconteceu, porque o menino foi recolhido pela polícia. Eu acho que vai para onde fica os de menores. Não sei se a mãe perdoou, o que aconteceu. A gente queria muito saber. Tentei descobrir para deixar aqui para vocês, porque eu gosto de saber o que aconteceu. Mas a gente não sabe, porque como tem muitos anos, então a gente não sabe, porque isso aqui aconteceu em 2000. 2000 tem 25 anos. Então a gente não sabe daí para frente, né? O que aconteceu, porque a mulher foi embora daqui. Tentamos de toda maneira descobrir, mas não conseguimos descobrir. Mas viemos até aqui a pedido, né? De uma escrita nossa, que ele pedindo, Rose, ajuda esse homem, porque é ele que aparece lá nessa casa. Nem mora mais ninguém na casa, porque é uma casa onde eles têm medo de entrar. E a gente enfrentou tudo isso para chegar aqui, para ajudar. Porque nós estamos aqui para julgar, não, nós estamos aqui para ajudar. A gente vai passar o K2 dando presença, nós vamos fazer um Spirit Box aqui e oferecer ajuda para esse espírito que está aqui. Como eles dizem que a casa é assombrada, nós vamos em lugares que tem relatos de assombração, porque sabemos que é espírito precisando de ajuda, não é mesmo? E isso é a nossa missão. Se você é novo no canal, ainda não é inscrito e quiser fazer parte da nossa família e se inscreva, ative o sininho para novas notificações, me segue no Instagram, vou deixar o link na descrição e vou deixar o link do Marcelo Sobrenatural também na descrição. Nós agradecemos vocês que nos ajudam aqui no canal, principalmente agora que eu estou precisando muito, né, com os cachorrinhos que eu estou adotando, para remédio, né, para vacina, como eu já falei para vocês. É difícil estar aqui falando sobre isso, mas eu não tenho outra alternativa. Se você sentir no coração, faça, mas se não sentir, não faça, tá? É só porque eu quero muito ajudar, mas as condições não permitem, por ser tudo difícil hoje para você ajudar esses bichinhos, tá bom? E a gente agradece. Que Deus retribua para vocês em trilhões de vezes, milhões de vezes, tá? Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Grandemente. Com todo assim, com toda a luz, com toda a paz, com toda a saúde na vida de vocês. Vocês são anjos na nossa vida. Vou ligar o K2 e nós vamos passar o K2 aqui, dando presença, a gente faz um Spirit Box, se oferece ajuda para esse espírito, né? Se tiver presença de espírito, toque no K2. Nós estamos aqui para ajudar, não é para afrontar, e com todo respeito que nós estamos aqui nesse local. Por favor, você pode se aproximar, que a gente possa ajudar. Deixa eu ver se esse vídeo aqui, mas não está dando sinal. Por favor, se tiver presença, toque no K2.
Queremos ajudar. Ó, deu sinal. Isso quer dizer que tem presença de espírito e nós vamos pegar os aparelhos e já oferecer ajuda, não é mesmo? Com toda licença, com todo respeito, estou aqui para investigar e ajudar. O espírito que tocou no K2 quer a nossa ajuda? Gione. Sim. Você pode dizer o seu nome para nós? Meu nome é Rose, estou junto com meu esposo Theo, estamos aqui com o anjo e a mentora para lhe ajudar. Você pode dizer o seu nome para nós? Rodrigo. Rodrigo, você foi o rapaz que faleceu nessa casa, onde o filho provocou o seu desencarne? Eu. Meu pai. Rodrigo, infelizmente, né, aconteceu tudo isso. Eu acho que você sabe que é porque o seu filho ficou revoltado com você, guardou mágoa no coração, por você ter feito ele devolver um brinquedo do vizinho. Você sabe que foi por causa disso? Ele sabe que foi por causa disso, né? Então, infelizmente é seu filho, né? E que a gente ficou triste porque isso tudo aconteceu, não sei se você lembra, no ano de 2000. Isso. Então, você está aqui há 25 anos preso nesse local. As pessoas têm medo de vir aqui. A casa está no meio do milharal, entendeu? Deu um trabalho para nós chegar aqui. E a gente fica triste. Por algum motivo você ficou, né? Não merecia ter ficado. Mas gostaria muito de saber qual o motivo que você ficou e precisa de ajuda. Você pode falar? Ajudar. Meu filho. Ajudar meu filho. Ele ficou para ajudar o filho. Ele está pedindo ajuda. Você ficou para ajudar seu filho. Mas você sabe que, infelizmente, né, você não tem esse poder de você. Porque daqui o seu filho fugiu e depois as autoridades pegou ele e ele confessou que estava com muita raiva de você pelo que você fez, a vergonha que você fez ele passar. Que na verdade você educou ele, né, para que ele não fosse preso e ele acabou sendo preso. Ai, você sabe dele? Não, não sabemos. Não. Até comentei agora há pouco. Que a gente tentou descobrir o que aconteceu com ele, com a sua esposa, né, que é a mãe dele, mas a gente não conseguiu descobrir. Talvez por causa desse vídeo a gente venha até descobrir, né? Compartilha aí, gente. Eu pensando aqui, né? Já pensou se a mãe consegue assistir esse vídeo, ou o filho mesmo, né? E entrar em contato com a gente? Porque muito difícil isso, ele quer saber do filho dele. A gente não sabe. Só que você ficar aqui também não adianta. Você não tem como ajudar. Você está preso aqui,
Você ficou aqui tentando ajudar o filho, quer saber do filho. E o importante é você sair daqui. Esse é o mais importante, porque quando a gente se desencarna, não podemos ficar aqui a sofrer. E você sofre aqui. Sim. Então, não vale a pena ficar aqui sofrendo. Gostaria muito que você entendesse isso, né? E perdoasse o que o seu filho fez com você. Viu? Porque talvez ele tenha se arrependido, né? Isso com certeza deve ter vindo no coração dele. Não sei por que que ele guardou tanta mágoa, tanto rancor, né? Porque ele tinha 10 anos e quando ele fez isso, ele estava com 14. Tinha 4 anos que ele vinha guardando tudo isso e esperando o momento certo para agir. Ele mesmo disse isso, né? Na autoridade. E o importante mesmo você fez, perdoar ele. E eu creio que com certeza ia perdoar, porque você ainda quis ajudar ele, queria saber dele, porque você é pai, né? E você estava fazendo de tudo para que ele ficasse bem. Então, se você também quiser pedir perdão, para Deus. É, filho, eu tô pedindo perdão para Deus e pro filho, gente. Mas você agiu certo, tá? Eu creio que sim, né? Para que, mas aconteceu tudo isso. A gente nem sabe o que dizer. Você se arrepende de algo que você fez, que você acha que não deveria ter feito? Sim. Olha, Rodrigo, eu sinto muito por tudo que aconteceu aqui. Você ainda era um homem novo quando aconteceu tudo isso, né? Pretendia ter mais filhos, sua esposa falou, né, que pretendia ter mais filhos, e ela ficou com medo depois, se um dia casasse novo, né, como ela disse aqui, para as pessoas, se assim, não teria mais filho, porque ela ficou traumatizada com o que o filho fez, e ela estava preocupada também com ele. Ela se tentou encontrar ele, foi com ele lá quando ele estava na delegacia, pediu para ele por que que ele fez isso, ela abraçou ele, ela falou que amava ele. Então, isso a gente sabe que ela fez, porque é mãe, né? Mas depois de algum tempo, não tiveram mais notícia. A gente não sabe se a criança ficou lá no abrigo, não sei onde que fica, né? O que que aconteceu. E nós estamos aqui com o anjo e a mentora. Você consegue ver o anjo e a mentora? Isso, e são eles que vão encaminhar você. Eu e o Theo, a gente vem para ajudar. Só que eu e o Theo, a gente não salva ninguém. Só quem pode salvar é Deus, que é digno de toda a honra e de toda a glória. Tá bom? E agora você vai seguir o seu caminho em paz. Você quer fazer mais alguma pergunta? Se o filho falava para ele, alguma vez falou, O seu filho falou alguma vez para você que queria fazer alguma coisa com você? Você pode falar para nós, por favor? Vingança. Não entendi. ele falava pro pai? Ele chegou a falar para você a vingança? Sim. Hum, E você não contornou, dizendo que amava ele, todas essas coisas, e que fez pro bem dele? Sim. Entendi. Tá bom.
Muito importante isso, né? Porque assim, você falou para nós o que aconteceu, a gente queria muito saber e infelizmente tudo isso aconteceu, não podemos voltar o tempo atrás, não posso julgar ele, jamais, porque quem sou eu para julgar alguém? A gente não sabe o que aconteceu com essa criança, né? Mas podemos ajudar você, como a gente falou. Você vai agora seguir o anjo e a mentora, porque eles que vão encaminhar você, tá bom? Eu e o Theo, a gente vem para ajudar. Só que o Theo, a gente não salva ninguém, né? Só quem pode salvar é Deus, que é digno de toda honra e toda glória. Acho que eu já falei, né? Eu vou continuar falando, gente, porque ele sim é digno, sim. Tá bom? Vou pegar uma água, uma vela para você. A água significa a pureza que mata a sede e a vela é luz para você que está na escuridão. Segue o seu caminho em paz e nós vamos pegar a água e a vela, tá bom? Nós que agradecemos. Segue seu caminho. Meus amigos, agora a gente vai ajudar o Rodrigo, né? Tadinho, ficou preocupado com o filho dele, perguntou se eu sabia do filho dele. Ele ficou para ajudar o filho dele, mesmo sabendo que o filho dele fez tudo isso com ele. Amor de pai. Por isso que ele agiu daquela maneira, ele queria que o filho dele fosse um bom filho. Mas houve algo errado aí que a gente não sabe o que aconteceu com essa criança. A gente não sabe para ele fazer isso. E ele ficou aí pedindo ajuda. Nossa, valeu a pena tudo que a gente passou para chegar aqui, porque ele aceitou ajuda e agora ele vai ser encaminhado pelo anjo e a mentora e nós vamos orar por ele. Eu, vocês e o Theo. E não esquece que nós amamos vocês, fiquem com Deus e vamos orar. Rodrigo, ainda tem presença de espírito aqui? Pedindo para a nossa mentora nos orientar se o Rodrigo conseguiu fazer a passagem, com todo respeito. Sim. Agradecida ao nosso anjo, nossa mentora, que Deus abençoe e que Deus abençoe vocês.